Em tempos de confusão política e caos moral, dizer que você é conservador é quase que como um ato de rebeldia. E é preciso muita coragem para dizer isso, até mesmo entre a direita, porque o conservadorismo foi relacionado a reacionarismo, elitismo e fanatismo religioso, e nada disso é verdade. O conservadorismo não é uma ideologia fechada, nem está relacionado a algum partido político. É muito mais do que isso. Em última instância, não chega nem a ser uma ideologia. Na verdade, o conservadorismo é um estilo de vida. É um modo de ver e viver o mundo tendo como raízes a realidade da vida comum e baseado em experiências, não em utopias de ideologias que tentam mudar o mundo. É o tipo de sabedoria que nasce de quem paga boleto, de quem cria filho, de quem trabalha duro e enxerga o mundo como ele realmente é. E é por isso que eu decidi fazer essa série de vídeos. E eu te garanto, você vai se surpreender quando perceber que, assim como eu, você também é um conservador. Olá, o meu nome é Pedro, este aqui é o canal Eu Ideal e a minha missão é resgatar valores cristãos e clássicos para transformar a nossa sociedade e o nosso país naquilo que ela nunca deveria ter deixado de ser. Fica comigo porque é sobre o futuro do nosso país que a gente está conversando. A oposição entre conservadores e progressistas não é nova, ela é muito mais antiga e profunda do que parece. De um lado, nós temos um modo de vida baseado na sabedoria transmitida pelas gerações e pela observação da natureza humana. Do outro, ideias, delírios e utopias vendidas como se fossem progresso. Teorias essas que tentam reinventar o mundo, partindo da cabeça de homens sentados confortavelmente em seus escritórios, de suas ideias e imaginações de um mundo melhor, mesmo que seja contra a vontade da maioria. Dizem que conservadorismo é coisa de elite, mas é só você olhar para os artistas mais famosos, para quem domina as reitorias das universidades, para os cargos mais altos da mídia, para o Vale do Silício, para Wall Street. Você vai perceber que todos eles estão trancados em suas bolhas, totalmente desconectados da realidade. E todos eles são progressistas. E eu vivo dizendo, são os grandes bilionários que financiam os movimentos esquerdistas e progressistas pelo mundo, enquanto o seu João da feira e a Dona Maria da quitanda defendem valores conservadores, mesmo sem saberem. Porque é assim que as coisas são. Os conservadores estão na roça, no comércio, dirigindo caminhão, num lar comum, batalhando em campos de batalha, vivendo a vida real. São pessoas que lidam com a vida real no dia a dia. E se você parar para pensar, tudo aquilo que realmente importa para que a gente viva uma vida harmoniosa já foi revelado por outras gerações. Não há nada que precise ser inventado. As ideias conservadoras, elas não vêm só de livros, como as da esquerda. Elas estão entre nós, foram vividas e experimentadas por gerações anteriores. São ideias de quem vive para construir algo para os seus filhos e para os seus netos. Porque, como eu já disse, as coisas mais valiosas da vida, família, fé, honra, liberdade, não foram inventadas por ninguém. Elas nasceram organicamente da necessidade de se viver bem em sociedade. Mas o progressismo, ele quer destruir tudo para parecer moderno. Ele quer desconstruir tudo para então destruir de vez. Minha avó já dizia, bem que minha mãe falou, depois que eu virei adulto, eu passei a entender meus pais. Quem nunca? Vai dizer que um desses pensamentos nunca passou pela tua cabeça. O conservador, ele não idolatra o passado. Não se trata de idolatria, mas de entender que não é porque uma coisa não é nova que ela deixa de ser útil. Não é porque é antigo que passa a ser ultrapassado. Aliás, essa ideia de considerar tudo aquilo que veio antes de ultrapassado é de uma arrogância vergonhosa. Porque progresso não é subtração, é adição. É a minha experiência de vida somada aos ensinamentos dos meus pais. Ignorar isso é de uma inconsequência juvenil perigosa. Eu não sei quanto a você, mas eu já quebrei muito a cara só por não levar em consideração os avisos dos mais velhos. Agora, vamos transportar esse conceito para a sociedade, porque é exatamente assim que se faz.
Primeiro você entende o pequeno, o próximo de você, o menor, para só então buscar uma relação com o maior, com o mais distante. É exatamente o contrário que as ideologias fazem. Eles imaginam uma ideia geral de um mundo ideal e tentam empurrar a goela abaixo de todos nós. E é assim que as ideias conservadoras partem de baixo para cima, enquanto as esquerdistas de cima para baixo. O conservador, ele analisa e compreende a sua vida no dia a dia e só a partir daí ele administra o mundo. Ignorar o que gerações anteriores viveram e experimentaram pelo simples prazer de parecer moderno é a mesma coisa que você ignorar um conselho do seu pai ou do seu avô. Agora me diz, isso é realmente um jeito maduro de ser? De modo que, na prática, o conservador aceita inovações e novidades, mas ele mantém as tradições que funcionam. Ele mantém hierarquias naturais, como pais e filhos, mestres e alunos, líderes e liderados, não como uma forma de opressão, mas como uma forma de ordem, aprendizado e respeito. Ele defende instituições sólidas como família, igreja, escola, forças armadas, como pilares que sustentam a sociedade. E destruir essas estruturas é flertar com o abismo, e é exatamente isso que o progressismo propõe. E a gente aprende isso através da tradição. É isso que a tradição ensina pra gente. Um filósofo irlandês, Edmund Burke, ele já entendia isso quando disse que aqueles que não se preocupam com os seus ancestrais também não vão se preocupar com os seus descendentes. Para quem quiser saber, isso está no livro Reflexões sobre a Revolução na França. Eu vou ler o trecho. As pessoas que não olham para trás, para seus ancestrais, não olharão para a frente, para si mesmas, nem para aqueles que estão à sua frente. Parece complicado, mas a gente consegue ver isso na prática. Eu conheço várias pessoas que não se preocupam nem um pouco em como os seus netos vão estar vivendo. Então, se você não olha para o passado, você também não se preocupa com o futuro. Você passa a ser imediatista e você perde o senso de continuidade da pessoa. Se você tem apego à tradição, você se identifica com o seu tataravô e se preocupa com o seu tataraneto. E dessa forma, você passa a se dedicar em edificar e construir. Esse é um fundamento do progresso. Mas se você ignora o valor da tradição, nem com os seus filhos você se preocupa, porque você passa a pensar só no imediato, só em você mesmo. E eu vou falar uma coisa importante, preste atenção, não é assim que as famílias poderosas pensam. Todas as famílias poderosas que controlam o mundo, elas reverenciam os seus antepassados, porque eles sabem que viver somente o presente não gera riqueza nem tira da pobreza. Então, eles mantêm viva a memória dos seus antepassados e, por isso mesmo, eles planejam a vida dos seus descendentes. E é isso que mantém a prosperidade da família de geração em geração. E a tradição segue a mesma linha de pensamento, só que aplicada à ideia de nação. Uma nação que não valoriza o passado não tem um ideal de futuro. Uma nação que não se importa com o seu passado e só vive o presente jamais vai ter o futuro que deseja. E é dessa forma que as tradições e as instituições nacionais fornecem para toda a sociedade um senso de identidade e estabilidade, fazendo a conexão entre passado, presente e futuro, fazendo com que a gente honre os nossos ancestrais e se preocupe com os nossos descendentes. E, como eu já disse, essa é a base da prosperidade e do progresso. O conservador ama a sua pátria e ponto. Quem ama a pátria, ama o seu povo. Quem ama a nação se preocupa com a prosperidade para todos e não para alguns. Essa é a diferença principal entre conservadores e oligarcas, que costuma-se ter a ideia de ser a mesma coisa. O primeiro se preocupa com a nação, o segundo se preocupa apenas com a sua própria riqueza. E por amar a nação que ele vive, ele se preocupa em defender a sua língua, a sua cultura, os seus símbolos nacionais, e isso não é xenofobia, isso é amor. Você por acaso gosta quando alguém te trata com desdém por alguma característica sua? Ou quando falam mal da sua casa ou do seu bairro? Como então não se importar quando tratam o seu país com desdém?
Se você se arruma e cuida da sua casa, é porque você quer estar bem vestido e quer ter uma casa bonita. Esse é o mesmo pensamento que deve se ter em relação ao seu país. Por mais pobre que você seja, você ama sua família porque ela pertence a você. E você ama o seu país porque você pertence a ele. E diante disso, o conservador cuida e zela pela sua pátria da mesma maneira como zela pela sua casa, porque ele entende que pertencer a um lugar, a uma história, a um povo, faz parte da dignidade humana. Por isso, o conservador defende o civismo, o respeito pelo hino, pela bandeira, pelos símbolos nacionais, e ele rejeita o desprezo daqueles que tratam o Brasil como algo a ser desconstruído em função de ideologias estrangeiras. E sem família não há futuro, o conservador sabe disso. Não tem escola, não tem ONG, não tem Estado que substitua o papel de um pai e de uma mãe que cuidam e educam os seus filhos com firmeza e carinho. Não há nada que substitua o amor que você recebeu e não há nada que preencha a falta do amor que alguns pais negaram, porque a família é o lugar mais seguro, mais íntimo, mais necessário. De todos os animais, o filhote de homem é o mais frágil. Um novilho já nasce andando, um jacarezinho já nasce mordendo e uma tartaruguinha já sai do ovo correndo em direção ao mar, sem ninguém precisar ensinar o caminho. Enquanto isso, em condições naturais, até os 5 anos uma criança não é capaz de desenvolver habilidades básicas de sobrevivência, como procurar comida e água. Então é natural que um ser tão frágil quanto um bebê precisasse da presença dos pais, e é a partir daí que nasceu a família. Não é uma construção social, como gritam os progressistas, é uma necessidade vital. Aquilo que eles chamam de família tradicional com tanto desprezo, nada mais foi e é do que a única maneira possível de sobrevivência da espécie. E ainda assim o conservador respeita o direito de escolha de cada um. Cada um pode viver a vida como bem entender. Só não venha me obrigar a aceitar que todas as formas de família são igualmente estruturantes para se criar uma sociedade saudável. O contrário é imaginar uma sociedade como a descrita em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Se você não ler, recomendo. É um ótimo livro. Lá ele retrata uma sociedade sem família, controlada por inteligência artificial, tecnologia avançada, condicionamento psicológico e manipulação genética. É assustador. E se esse é que é o mundo que os progressistas tanto querem, e pelas suas ações todas elas remetem a isso, eu sou contra. E é dentro da família que nascem todos os valores que sustentam uma sociedade. E é por isso que o conservador, ele luta com todas as suas forças contra tudo aquilo que quer relativizar e desfigurar a família. A forma mais fácil de justificar o errado é dizer que o certo não existe. A melhor maneira de viver uma vida imoral é dizer que a moral não existe. Que pelo menos tivessem coragem em admitir os seus comportamentos em função dos seus desejos. Você aprende o certo e o errado vivendo a vida real. Ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser roubado, ninguém gosta de ser enganado. Todo mundo sabe e sente o que é ser injustiçado, mesmo que acredite que a moral não exista. Só isso já basta para entender que a moral não é relativa. Ela é objetiva e muito. Qualquer um, mesmo que negue, sabe o que é moral e imoral. Não importa se o casal é hétero ou homoafetivo, na hora de trair, ele vai fazer escondido, na calada da noite. Aliás, por trás da traição existe também o prazer de fazer o errado. É a tão falada aventura de se fazer o proibido. Porque, na verdade, eles sabem que o que estão fazendo é errado e sentem prazer em fazer isso. Gente, você consegue encontrar princípios de moral até em certos animais. Ou você nunca reparou no comportamento de um cachorro quando você pega ele em flagrante fazendo o que ele sabia que não deveria fazer? A primeira coisa que ele faz é disfarçar. E se você exagera na bronca e ele se sente injustiçado, ele fica magoado. Então o conservador, ele acredita que existe o certo e o errado. E isso não fica variando de acordo com a moda da época.
Mas isso também não significa ficar julgando os outros ou vivendo uma falsa virtude, porque a moral do conservador ela é para ser vivida, não para ser exibida. E ela começa dentro de casa, na vida pessoal, mesmo que ninguém esteja vendo, porque Deus e a sua própria consciência estão. Não é sobre parecer bom, é sobre tentar verdadeiramente viver a verdade. A fé é a coluna moral da sociedade. E o conservador reconhece as raízes judaico-cristãs da civilização ocidental e entende que, sem essas raízes, tudo mais desmorona. A dignidade humana, direito, perdão, limite ao poder, a liberdade verdadeira. Ou você não sabe de onde que veio os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade do iluminismo. E a Declaração de Direitos Humanos da ONU. Tudo isso deve muito ao arcabouço do pensamento judaico-cristão. E ainda assim o conservador não impõe a sua religião aos outros. Ele defende a liberdade de crença, até mesmo a de não crer em nada. Desde que isso não implique em perseguição à fé. Mas na prática, é isso que a gente mais vê. Ou você não percebe que o problema da esquerda não é com a religião, mas com o cristianismo. E eu digo mais, eu, que não sou católico, sou protestante de família tradicionalmente batista, luterana, ainda assim eu reconheço a importância da Igreja Católica para a formação do Brasil, por tudo que construiu, representou e sustentou. E eu quero deixar uma coisa clara aqui. Estado laico não é Estado ateu, muito menos Estado anticristão. Gente, no próximo vídeo, parte 2, vamos falar sobre liberdade civil e responsabilidade individual, Estado pequeno, livre mercado, combate à oligarquia e o principal, as bases filosóficas, tanto do conservadorismo quanto do progressismo, que são o realismo e o nominalismo. Mas isso não vai ser de forma sequencial, vai ser alternado com outros vídeos de outros assuntos, mas todos eles envolvidos com o nosso desenvolvimento como pessoa e como sociedade. Então, o próximo vídeo desse canal vai ser como ser antifrágil em um mundo frágil. E a partir daí, a continuação, a parte 2 desse vídeo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo. Eu tenho uma mãozinha assim, com o dedinho assim levantado, é só apertar em cima dele, que o YouTube vai entender que você gostou do vídeo. E isso é bem importante pra gente que está aqui do outro lado criando conteúdo. Eu não sabia disso até a hora que eu criei meu próprio canal. Por hoje é só, e eu espero te ver no próximo vídeo, se Deus quiser.